Amém, irmãos? Estão ouvindo bem? O som está bom? Tá, né? Vamos abrir então a nossa Bíblia, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Obrigado. Amém? Todos encontraram? A partir do versículo 1 até o versículo 13, diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis. Amém? 1 Coríntios 1, 10, capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram da mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não forniquemos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Santo Deus, fala ao nosso coração, Senhor, através da Tua palavra, derrama da Tua unção, do Teu poder sobre nós, abre-nos, ó Deus, o entendimento, ó Pai, no texto que já conhecemos, ó Deus, mas que o Senhor venha falar conosco nesta noite, para que possamos sair desse lugar alimentado, tratado pela Tua palavra. Desde já entrego a Ti todo o crédito, toda a honra, toda a glória, e Te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, podeis sentar. Essa semana eu estava ali vendo ali os irmãos comentando, né, lá no grupo, a respeito que o negócio está assim, assado, e é por causa do homem, né, conforme o irmão França comentou, e as pessoas não querem ouvir e tudo mais. Eu quero dizer para os irmãos uma coisa: o homem, ele é contaminado pelo pecado. Nós somos contaminados pelo pecado. A herança terrena que nós recebemos do nosso pai terreno, todos aqui são descendentes de Adão. Isso já é comprovadamente, cientificamente comprovado, que todos vieram de um mesmo DNA e da região da África. Isso é comprovado, daquela região lá, todos vieram do mesmo DNA. Então, a nossa herança genética, a nossa herança humana veio de Adão, e a palavra diz que por causa de um homem entrou o pecado no mundo, amém? E todos somos contaminados e herdeiros desse pecado, né? Como Davi diz: minha mãe me concebeu em pecado e tudo mais. Então já somos concebidos em pecado. Agora, também por um homem
é Jesus Cristo, aí veio a salvação eterna. Amém? A salvação eterna veio através de Jesus Cristo. O homem perdeu a salvação, perdeu a comunhão com Deus, né? Através do pecado, através de um homem, e aí Deus enviou o seu Filho amado para que todos que nele crê não venham a perecer, ou seja, não venham a ir para o inferno, mas que tenha a vida eterna. Porque morrer, todos nós vamos morrer. Sair desse corpo, todos nós vamos sair desse corpo. A Bíblia não engana ninguém, né? E a gente vê que o homem natural, o sonho do homem natural é a terra. É a terra, né? Tem os ditados que dizem assim, ó, que os olhos não vê, o coração não sente. Então, se você não tiver olhos espirituais para ver o que Deus tem preparado para nós, você não vai almejar. Nós não vamos almejar isso, amém? Nós vamos almejar o quê? O que nossos olhos estão vendo, o que nossos olhos estão vendo. Aí, o sonho do homem é encontrar o elixir da vida eterna. A pessoa eles querem viver, o lamento deles é ter que largar toda a riqueza aqui na terra, mesmo que seja para os filhos. Eles queriam estar jovens e aproveitando essa riqueza que eles alcançaram aqui na terra. E quando vai chegando o momento, irmãos, eu tenho assim visto, tem aparecido assim no TikTok, no Face, assim, contando assim a vida de alguns atores, né, que às vezes você tem o ator como sendo ídolo, né, é o bonitão, é a bonitona, é não sei o quê, e aí você não sabe que aquilo ali é tudo ilustração, é tudo figura, é tudo para aparecer. Quando nós vamos ver, aí agora eu estou vendo assim algumas coisas, aí estou vendo assim, caramba, a pessoa passando por uma luta, né? Já teve alguns que se mataram, como aquele Robin Williams, né? Ele se matou, o cara com a vida humanamente falando, financeiramente falando, estava tudo aí. Tem outros que entram achando que são eternos, eles ficam famosos e com dinheiro, acham que podem fazer de tudo, aí entra no caminho das drogas, torra o dinheiro todo. Aí tem uns que estão passando necessidade, tem outros que estão uma vida promíscua. Aí estava vendo assim, alguma coisa lá sobre a Madonna, a filha dela no mesmo caminho dela, promiscuidade, fazendo umas obras indecentes, no mesmo caminho. Aí você vai vendo assim, uns atores que eram bonitões, aí agora hoje estão duros, sem dinheiro, não tem onde ter. Eu vi uma atriz que parece que agora está com a Sharon Stone, né, que foi famosa, loira, bonitona, hoje não está tendo nem onde morar. Aí eu estava vendo essas coisas, e com câncer, né, porque torrou tudo por causa do tratamento. Então, irmãos, o lamento deles é terem que largar tudo aqui, mas eles investem até o final nessa vida terrena. Eles não querem buscar a Deus, eles não querem crer em Deus. Não é que eles são ateus, é que eles escolhem ser ateu, é que eles escolhem não acreditar em Deus para que não tenham responsabilidade. Porque quando você acredita em Deus, você tem uma responsabilidade com Deus. Você crê que tem um Deus poderoso que fez você para viver de um jeito, aí você tem uma responsabilidade. Se você viver de outro jeito, você está em pecado, você está desagradando o seu Criador. Então eles querem crer que foram criados pela natureza, evolucionismo, né? Vieram macaco e foi indo, e uma conversa dessa fiada tremenda. Então, agora, onde eu quero chegar? Então, que a humanidade, irmãos, ela é corrompida. A nossa natureza humana é do pó da terra, não é de outro lugar, e a natureza humana, ela não se converte, o que se converte é o Espírito, né? E às vezes as coisas acontecem para nos tirar a graça. Agora mesmo estava encostando o carro ali, quando eu virei para encostar o carro para lá, tinha uma bicicleta parada, não sei se o irmão observou. Quando eu piquei o carro para entrar, a bicicleta do cara estava baixada assim, ele levantou e entrou na frente do carro. Aí eu fiquei esperando ele acabar de passar. Quando ele acabou de passar, passou pelo meu lado, eu falei com a irmã, acho que ele murmurou alguma coisa ali, mas eu não quis nem ouvir.
intenção do adversário é ressuscitar o velho homem. Porque, irmãos, tem pessoas que foram criadas na igreja. Eu não fui criado na igreja. Eu tenho uma natureza humana terrível, terrível. Como Paulo disse, dos pecadores eu sou um dos piores. Eu não fui flor que se cheira. Eu luto contra a minha natureza humana. O cristão, ele luta contra a natureza humana dele, porque a natureza humana não se converte, a nossa carne não se converte. Eu vi uma frase do Billy Graham, se ele não tinha medo de nada, se ele tinha algum pecado, se ele se achava alguma coisa, ele falou que não, ele falou, eu sou pecador. Mas o que você faz de errado? O que você tem medo? Ele falou que gosta de mulher. Só o fato dele gostar de mulher já é motivo para ele vigiar a natureza humana. Não é que ele é pecado gostar de mulher, mas é um objeto que o Satanás vai usar, né? O outro gosta de dinheiro, vai ter que vigiar, porque vai aparecer. Você tem que lutar contra a sua natureza humana. O apóstolo Paulo disse que Deus deixou um espinho na carne dele. A gente não sabe o que é, mas é algo que ele ia ter que lutar para manter aquele espinho, né? Não deixar, não permitir que aquele espinho lhe tire da presença do Senhor. Como eu postei lá para os irmãos, quando você conhece, quando você é alimentado, é liberto verdadeiramente, se Cristo te libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí pode chover canivete, pode levantar não sei quem, mas você está liberto. O Espírito está liberto, porque nós ficamos presos em cadeias de pecado. Então, quando Cristo nos liberta, agora nós temos que lutar para não ressuscitar o velho homem. Paulo diz o tempo todo, mortificai a sua carne. Mortificar é o quê? Não é se matar, não é pegar a carne, enfiar a faca, dar um tiro na cabeça, não, isso é suicídio. Mortificar é você saber que a sua carne está viva, mas que você não vai fazer a vontade dela. Aí o adversário, ele faz de tudo para ressuscitar o velho homem, porque o velho homem era dele, era cavalo dele, né? Ele fazia bagunça, fazia as coisas que agradavam a ele. Aí agora o novo homem, nascido de novo da água e do Espírito, faz as coisas que agradam a Deus. Aí o adversário fica furioso e ele fica acusando. Eu sempre gosto de lembrar de Jó por causa disso, porque é um parâmetro que dá a vida de Jó. Viu, meu servo Jó? Porque ele sabe que Deus está se agradando de nós. Se você está abandonando as velhas práticas, está andando de forma a agradar a Deus, Deus está se agradando de você. E o fato de Deus se agradar de você não quer dizer que você vai ter as coisas todas, que você não vai ter luta, não vai ter dificuldade, não. O que acontece é que Deus vai te fortalecer, vai te ajudar. O Espírito Santo vai falar, esse homem quer ressuscitar o velho homem da bicicleta. Olha, essa mulher está querendo te seduzir, está com essa roupinha curta, olha não sei o que, olha para lá, não olha para cá. O Espírito Santo te incomoda. Amém? O camarada gosta de mulher, a mulher vem de lá para cá com essas roupas que elas usam hoje aí, né? Tudo mostrando tudo apertado. Aí, às vezes, eu vejo assim, eu já estou velhinho já, sabe? Mas mesmo assim, eu passo olhando reto, mas o meu olho vê aqui. Às vezes a pessoa está olhando, mas eu estou olhando reto. Não dou nem confiança. Você já queria que olhasse, perdeu, né? Porque a intenção é mostrar. A intenção às vezes não quer nem, quer só ser olhada. Prazer é ser olhado. Então isso é uma estratégia do adversário. Também na natureza humana feminina. Na natureza humana, o que Deus deu à mulher? O sensualismo, a feminilidade, né? Que ela tem que ser controlada. Não é verdade? Tem que ser controlada. A mulher tem que aprender a se dominar, aprender a controlar, porque isso é uma coisa que Deus deu a ela, né? Mas ela tem que saber usar isso aí. Não é assim para estar seduzindo os homens na rua, não é verdade? Então, Paulo fala assim, ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. O que ele está querendo dizer? Olha só, eu não quero que vocês
ignorância é o quê? Não tenha conhecimento, não seja ignorante quanto a isso, né? Então ele está falando aqui para quem? Para cristão, né? Para os judeus aqui, falando a respeito do judaísmo, né? Todos nós. Por quê? Ele vai usar exemplo aqui que o fato de nós sermos cristãos não quer dizer que já estamos no céu, não. Porque tem uma vertente, olha só, tem uma vertente que prega, né, a questão da predestinação, por exemplo, que uma vez salvo, está salvo, aceitou Jesus e pronto, agora já está salvo. Não, mas aí fosse assim, não tinha esses ensinamentos. Fosse assim, Paulo não ia ensinar a igreja de Corinto, eles já aceitaram Jesus. Mas se ele não manda umas cartinhas para lá, igual essa aqui, a outra, certamente que ia se perder um monte. Já estava tendo coisas lá do Arco da Velha. Porque nós somos carne, irmão. Se a igreja não ministrar a palavra, se a igreja não abrir direto, não ficar repetindo, daqui a pouquinho estamos fazendo heresia dentro da igreja. Dentro da igreja. No culto a Deus. Eu fico admirado, eu passo assim por uma igreja aí eu fico vendo, aí tudo pintado assim de preto, dessa no caso não é preta, é cinza, né? Mas assim, ó, com as luzinhas piscando, vai ser uma boate, luzinha colorida ali, verde, vermelha, aí eu olhei para lá, piscando assim, aquela luz assim. Gente, isso é um culto, nós vamos fazer um culto a Deus, é esse culto a Deus. Né, um ambiente que era usado na promiscuidade, esse ambiente era de boate. Como é que eu vou pegar um ambiente de boate para agradar a natureza humana? Para mim eu vejo como sendo assim, é uma forma de, o camarada era do mundo, aí ele ia naquele ambiente, aí a igreja faz um ambiente desse, o camarada ficar na igreja, uma pessoa ficar na igreja. É como a gente vê hoje em dia, as irmãs quem já foi da feitiçaria, ou passou lá, ou conheceu, não precisa ter ido lá, é só você abrir o YouTube, que você vai ver como é que é o culto da feitiçaria, e você vê algumas pessoas fazendo isso na igreja. Eu não aguento um negócio desse. A irmã, esses dias aí, no lugar que eu fui aí, a irmã bateu o pé lá e deu ameaçou dar uma rodada, eu olhei por irmão assim, é assim mesmo, vai, não quero ser esse assim mesmo não. Não entendi esse negócio de ser assim mesmo não. O que ela quer fazer ali? Rodando, batendo o pé e rodando assim, quer fazer o que com aquilo? Quer dizer o que com aquilo? Que está cheio do Espírito Santo? Pois até falar em língua, Paulo falou que não é para estar falando à toa, não é para estar tumultuando, é para abrir aqui e falar no português claro. Amém? No português claro, não é do jeito, não é para tumultuar o culto a Deus. Culto a Deus não é bagunça, é culto a Deus, não é culto à carne. Culto à carne, os cultos que nós estamos vendo, está parecendo muito com culto à carne, onde as pessoas chegam na boate, ou até mesmo no carnaval. Quem já pulou carnaval? Não é isso que a gente fazia lá? Um trenzinho dentro da igreja, não aguento na guarda desse. A gente fazia isso lá na rua, lá no carnaval, pulando e rodando e tudo, e uma doideira, não é? Essa igreja é lotada. Mas é por causa disso, porque a sua natureza humana não precisa ser abandonada. Você não precisa mortificar os seus desejos de plantar bananeira, de pular, de aparecer, de querer ser mais não sei o que, não precisa mortificar nada. Ai, que benção, o culto hoje foi uma benção, pulei pra caramba, rodei pra caramba. Você tem que sair desse lugar indignado com a sua conduta diante de Deus. Você tem que encaixar a sua vida na palavra de Deus, sair daqui assim, ó, Senhor, eu preciso melhorar mais, porque olha só, irmãos, isso aqui está falando de um povo que passou pelas águas, nós somos batizados, passou por baixo da nuvem. Vocês sabem o que é passar embaixo da nuvem? É ter uma nuvem o dia inteiro fazendo sombra, e nada dissipa aquela nuvem, e à noite uma coluna de fogo. Você sabe o que é que você vê aquilo ali? Você sabe que é uma manifestação visível de Deus.
Eu ia no monte com os irmãos, a gente via algumas coisas lá, uns sinais, né? A gente orava. Uma vez eu cheguei com o bolso cheio de mato aceso, assim, dentro de casa, trazia ver. 2 horas da manhã, eu chegava, aí eu acendia a luz, aí era mato seco. Apagava a luz, aquele mato, igual uma lanterna acesa aqui dentro do bolso. Agora, você vê isso, e daqui a pouquinho você está na carnalidade, essas coisas não garantem santificação. Amém? Esses sinais não garantem santificação. Já pensou você ver o poder de Deus e ainda assim você escolher, como nós vamos ver aqui, escolher murmurar, escolher pecar, escolher idolatria, escolher ganância, escolher o prazer da carne, como eles fizeram? Você viu o poder de Deus? Eles tinham acabado de sair do Egito, e Paulo nem está falando aqui do Egito para lá, está falando do mar para cá. Ora, irmãos, não quero que ignoreis, ou seja, que fica sem saber, que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Esse batismo aqui não teve, não é como o batismo que ele está falando aqui, que como Jesus falou, quem crê e for batizado será salvo. É porque todos participaram da obra de Deus. É igual eu falo para os irmãos assim, quem come do corpo tem parte com Cristo, quem não come não tem. Se você aceita o pão, quer dizer que você está admitindo a sua culpa na morte de Jesus. Eu vejo assim. Então eu tenho parte. É a mesma coisa, você não saiu do Egito também, você não passou pelo mar também, então passou pelo batismo, andou embaixo da nuvem, fazia parte do corpo, fazia parte de um povo que estava sendo guiado, irmãos, pelo próprio Deus. Não era o pastor Carlos, não era o Moisés, os sinais que Moisés fazia, mas nem que fosse Moisés, ele sabia que era Deus. Moisés chegou e falou assim, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó me mandou, e fez os sinais só para provar que ele estava debaixo da ordem de Deus. Ainda assim se rebelavam contra Moisés e contra Deus. Deus falou assim, Moisés, não é contra você, é contra mim. Samuel falou para Samuel, não é você que estão rejeitando, que eles queriam um rei, não é você que estão rejeitando a mim. Isso quer dizer o quê? Que Deus estava reinando pessoalmente no meio daquele povo. Amém? Irmãos, quantas vezes, a gente estava falando aqui, Deus precisou matar, cara. Por causa do pecado de Adão e Eva, logo em seguida, no primeiro filho, já entrou o assassinato. Caim matou Abel, matou um irmão, matou o outro. A terra era vazia, pouca gente. Por que ele não era amigo do irmão dele? Por que ele não amou o irmão dele? Olha só, que motivo ele tinha para não amar o irmão dele? E olha o motivo de Caim ter matado Abel. Ele ficou enciumado porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a dele. Isso pode acontecer dentro da igreja, irmãos. Dentro da igreja, isso aqui era dentro da presença de Deus. Ali era igreja. Quando eu falo igreja, que ali era igreja. Porque quem é que foi conversar com Caim? O próprio Deus. Ele não mandou o pastor, não. Ele próprio foi lá, Caim. O negócio é o seguinte, meu filho. Se tu procederes certo, não é lícito que serás assim. Ou seja, fazendo uma pergunta que Caim sabia a resposta. Por que ele sabia a resposta? Porque ele sabe que Deus é justo. Se tu fizer de forma que agrada a ele, ele vai aceitar a sua oferta. Todavia, se proceder mal, eis que o pecado está à porta, ou seja, a desobediência, né? E o pecado será contra ti, cumpre a ti dominar. Olha só, Deus sabia que ele ia matar Abel, mas Deus não impediu. Amém? Isso aí às vezes acontece na nossa vida. Às vezes Deus não impede certa situação, porque ele cumpre aquela pessoa dominar. O pecado matou Abel, mas Abel está no céu e Caim vai estar no inferno. Abel perdeu a vida, mas a vida era terrena, para ele foi lucro, como Paulo diz, morrer para mim é lucro.
Prejuízo é viver de uma forma que desagrada a Deus e que vai para o inferno. Foi o que aconteceu com Caim. Parece que ele ganhou, né? Viveu na terra, Deus lhe problema, não mata ele não, deixa ele camarada aí. Deve ter sofrido um bocado também. Deixa ele aí. E Abel morreu. Foi para onde? O seio de Abraão, o mesmo lugar onde Lázaro, o mendigo, estava. Não é no céu ainda, mas já estava num lugar de descanso. Porque nessa terra, mesmo no princípio, meu irmão, é luta. Desde o pecado de Adão e Eva, que Deus falou, a terra vai produzir cardos e abrolhos, ou seja, vai ser difícil, não vai ser só chegar e colher, irmão. Agora tu vai ter que ralar, vai ter que arar a terra, vai ter que capinar, vai ter que plantar, vai ter que esperar. É luta, dificuldade, por uma coisa que é passageira, não é eterna. É um investimento passageiro, terreno. Porque nós vamos embora, a plantação vai ficar aí, o carro vai ficar aí, a casa vai ficar aí. Mas o próprio Deus conversou com Caim. Pô, o que é isso, Caim? Olha só. Então, Deus, irmãos, Ele envia a sua palavra para nós. Amém? Enviou o seu Filho. Aí, ele já desde o paraíso, Ele prometeu enviar Jesus. Chegou na época de Noé, a terra já estava toda contaminada, irmão. Não era igual hoje, ó. Toda contaminada. Hoje não chegou nessa época, porque senão Deus já tinha passado a foice também. Mas está indo pelo mesmo caminho do povo de Noé. Ainda assim, Deus encontrou alguém. Você repara bem que a lei só vem depois com Moisés. Primeiro Deus não teve que matar todo mundo, nascer tudo de novo de Noé, né? E quando chega em Moisés é que Deus dá a lei. Por que da lei? Porque a lei, a palavra diz que é como tutor, como aio, ou seja, para guiar o nosso passo, para você saber o que agrada, o que não agrada a Deus, o que é pecado, o que não é pecado, o que não é. Porque se Deus não falar nada, você escolhe o pecado. Nós escolhemos o pecado. A nossa natureza humana escolhe o pecado. Nós não praticamos por causa da lei. Que se a alma que pecar, essa morrerá. A lei. Mas sem lei, ele estava querendo ser igual a Deus, querendo não sei o quê, fazendo torre de Babel, fez torre de Babel, fez tudo, e depois viu a cidade de Sodoma, né? Sodoma e Gomorra, já estava aquilo, estava horrível, e nós estamos vivendo tempos parecidos, irmãos. Por isso que Jesus falou que a vinda de Jesus será como nos dias de Noé. Isso quer dizer o quê? Não, quer dizer que ele vai entrar, vai vir um dilúvio, não, como nos dias de Noé, ele está se referindo à maldade que era praticada naquela época. E nós estamos indo por esse caminho, porque olha só, a lei sendo modificada, você não rouba porque não pode. Mas agora estão mudando a lei, irmãos. Eu vi agora essa semana de novo um lugar aí que já está o crime. Se uma pessoa entrar na sua casa armada, não vai ser mais crime. Se você reagiu, você vai ser o criminoso, vai ser você. Olha só, o ladrão não é o criminoso. Acredita que já está acontecendo isso? Ou seja, se a lei for mudada, um monte vai escolher fazer isso, filho, a maioria. Nós vamos ver aqui que foi a maioria da igreja aqui. Não é verdade? Ele diz assim, mas Deus faz assim, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, ou seja, todos ouviram a palavra de Deus, o ensinamento de Deus, beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. A pedra era Cristo, né, que fazia jorrar água. Agora, mas Deus, aí versículo 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto, ou seja, morreram no deserto. A Bíblia diz que Deus não se agradou da maior parte deles, irmão. Podia ter sido o contrário, né? Só um pouquinho que pecou,
Mas você vê como é que é a natureza humana. Se tu vê um praticando o mal, não acontece nada com ele, de imediato, quando for ver, você está fazendo a mesma coisa. Se você não tiver com a lei de Deus, porque aí fala assim, não, a lei acabou, o tempo da lei acabou. Não, senhor, nós estamos vivendo o tempo da lei, só que agora, impressa no nosso coração. Impressa no coração. Não é isso que Isaías falou? Que Deus falou, vou escrever minha lei no coração deles. Então quem tem a lei do Senhor escrita, impressa no coração, não pratica essas obras que desagradam a Deus. Agora, quem não tem e está regido só pela lei da letra, que mata, é só mudar, Liberou o divórcio e larga a mulher. Liberou o aborto, vai ter um monte de crente praticando aborto, inclusive jovem dentro da igreja. Fornicando, como diz aqui, fornicar. O que é fornicar? Fornicar é isso, é ter relação sexual sem compromisso, né? Sem responsabilidade, sem constituir família, só para deita com um hoje, amanhã deita com o outro, isso é fornicar. Libera para você ver, modifica a lei para você ver. As pessoas vão entrar na nossa casa, irmãos. Já teve casos aí, já está tendo vários casos aqui no Brasil, imagina no mundo afora, de justiça, mandando soltar o bandido com aquele montão de droga que foi preso, mandando soltar. Você viu agora, a justiça mandou caçar o mandato do deputado sem uma prova de nada, só porque eles querem caçar o rapaz, e os condenados estão soltos, inclusive presidindo o país. E um monte deles, aqueles que você via lá com dinheiro na cueca, não sei o que, está tudo lá de novo no governo. Olha só, a inversão, eu estou falando isso aí para os irmãos verem a que ponto nós estamos chegando. Que é quando Sodoma e Gomorra chegou num ponto, irmãos, que quando os anjos foram lá para tirar Ló e a família, eles queriam agarrar os anjos. Traz eles para cá que é para nós abusarmos deles, né? Eram 2 anjos. Queriam ter relação sexual com os anjos, mesmo sabendo que era homem. Então quer dizer que naquela época já vigorava isso que eles querem fazer hoje, né? Liberando a lei do incesto. Vão mudar. A hora que mudar, eu fico pensando, como é que vai ser aí, com esse mundo perverso aí, se liberar isso aí? Não é mais crime, os pais já criando a menininha desde pequenininha, já abusando dela desde pequena, pessoa sem, e do menino também, abusando das crianças desde pequenininho, porque as pessoas são más. Essa semana o irmão postou um vídeo que eu nem aguentei, nem repassei para ninguém, mas o certo era até repassar para ver se eles pegam aquela criminosa, se alguém pega, se dá um jeito. A mulher fumando um cigarro e puxando o cabelo da menina pelo rabo do cavalo, assim, uma menininha de 3 aninhos mais ou menos, pisando assim com esse sapato de saltinho atrás. Não, contando é uma coisa, o negócio é você ver a cena que eu vi. Eu nem postei, mas isso acontece, alguém tinha que postar para alguém tem que pegar essa, né? Mas acontece que isso aí vai ficar normal, irmãos. O ser humano sobreviver vai ser um verdadeiro milagre, porque as crianças vão nascer e não vai ter quem proteja eles, não vai ter a lei para proteger eles, para crescer. Amém? Vai ser igual o bicho. E a intenção deles é essa, é diminuir a humanidade. Diminuir a humanidade. Então, irmãos, já nessa época aqui, já acontecia isso, ó. E Paulo, vocês não fizeram, eles não estavam na igreja, não passaram no mar. Aí o que Paulo está querendo dizer? Eles não viram o mar abrindo, eles viram o mar abrindo, e mesmo assim não conseguiram entrar na terra prometida, tiveram coragem de desobedecer a Deus. Tiveram coragem de praticar o pecado. Aí vamos aqui os pecados que eles faziam, ó. Foram prostrados no deserto. E estas coisas
foram-nos feitas em figura, foram-nos feitas, ou seja, é para nós figura, né? Aquilo que aconteceu lá, ó, para que não cobicemos coisas mais, como eles cobiçaram. Então quer dizer, o que aconteceu, eles foram isso, foram, mas não saíram do deserto. Amém? Atravessaram o mar? Atravessaram, mas ficaram no deserto. Viram aqueles milagres todos, viram o poder de Deus, testemunharam o poder de Deus, testemunharam. É como na igreja. Às vezes nós estamos aí, estamos testemunhando o que Deus está fazendo. Às vezes, não, quero ver isso, quero ver aquilo. Mas, como é que está a obediência, a submissão à palavra de Deus? Não vos façais, pois. Aí ele começa a falar, ó, idólatras. Aquele povo praticou a idolatria. Idolatria, irmãos, é você colocar qualquer coisa acima de Deus. Porque às vezes a gente não coloca acima de Deus falando, não. A gente coloca com atitude. Falando, você fala uma coisa, você fala que Deus é primeiro na sua vida, mas a sua atitude não mostra isso. Seus procedimentos não mostram isso. Às vezes o nosso procedimento não está mostrando isso. Falar, a gente fala. Chega ali fora e pergunta, quem quer ir para o inferno? Ninguém quer ir. Mas o procedimento é de quem está indo para o inferno. O caminho é de quem está indo para o inferno. Você não quer ir para o inferno? Não, como é que você está indo nesse caminho? Você quer ir para onde? Quer ir para a beira do rio? Quer ir para Piedetá? Aí, não, quero ir para a beira do rio. Como é que você está indo para lá? Não, quero ir para lá para o centro de Piedetá. Como é que você está indo para lá? Quer dizer, fala uma coisa, mas às vezes praticamos outra. Fala assim, ó, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para afogar. Quer dizer, para fazer a obra de Deus, nada, para cultuar a Deus, nada, para engrandecer Deus, nada, para glorificar o nome de Deus, nada. Come, bebe, folgar, passear. E a obra? Ficar de folga, ficar para descansar. Ou prazeres, lazeres, né? E ele diz assim, não forniquemos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil. Olha só, 23 mil, a causa foi fornicação. Ou seja, entraram na prática sexual ilícita, sem compromisso, sem responsabilidade. Não, você vai ser mais, quer ser mulher dele? Não, eu quero só namorar ele hoje, amanhã eu quero namorar outro. Isso é fornicação. 23 mil morreram num dia. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram perante a serpente. Não pode tentar a Deus, irmãos. Tentaram como? Na murmuração, aqui vai falar de murmuração específica, mas é como você vai assim, vou fazer isso, não, estou com Deus, Deus está comigo. Não, meu irmão, se tu está com Deus, não pratica isso não. Lembra da tentação, como é que foi de Cristo? Satanás levou ele aí Jesus falou assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque o Satanás botou ele lá na ponta do pináculo, mandou ele pular. Vou pular para quê? Para que eu vou pular? É igual esse pessoal que gosta de esporte radical, né? Eu falo para minha esposa, se um dia eu estiver no avião e tiver paraquedas para pular, o avião for cair, eu pulo. Mas eu pagar uma passagem, pagar um ingresso para subir no avião, para chegar a pular lá da porta dele, eu não faço. Chegar numa cachoeira, numa ponte alta daquele elástico, outro dia eu vi um elástico rebentor. Botar a minha vida num elástico que o homem fez, se for uma necessidade, se eu não pular, se eu estiver no prédio pegando fogo, o camarada botar um colchão lá, eu vou tentar acertar o colchão. Se não tiver colchão, eu vou fazer igual o Ramo, tentar pular lá na árvore, agarrar num galho daquele. Já viram o filme do Ramo? Aquele primeiro pula no penhasco, assim sai caindo nas árvores. Agora,
Subi lá na ponta do prédio, esses dias o rapaz morreu, porque o negócio não funcionou, aquele negócio de voar, né? Que abre assim e voa. Foi agora, há pouco tempo. Não vou fazer isso. Jesus falou assim, tentar entender, por que eu vou pular? Para dizer que só para mostrar que eu sou isso? Para que eu vou falar em língua? Para que eu vou ficar profetizando? Se Deus não falou nada contigo, se Deus não mandou você falar nada, por que você vai falar? O irmão chegou do lado do irmão do caixão e falou assim, baixinho, fulano, levanta aí. Ele falou baixinho por quê? Porque não foi Deus que mandou. Porque se Deus manda falar, ele chega no meio de todo mundo e fala, levanta. Vai orar a Deus como Pedro foi orar, né? Aí, e ressuscitou a mulher, a viúva lá, não esqueci o nome dela, é Lloyd? Não, a Doca, né? Doca, né? Então, ressuscitou a mulher. Ele foi orar. Deus vai lá, manda a mulher levantar. Amém? Agora, se eu não falar nada, eu vou perder a fama de profeta. Está todo mundo falando. Aí eu não falo nada. Aí o irmão te procura, não, vem aqui para o irmão. Aí você, para não ficar envergonhado, não ter nada para falar para o irmão, vai que Deus vai te abençoar. Aí às vezes tu vai fazer até mal para o irmão, profetizando da carne. Alguns profetas fizeram isso com a carne. Era o rei Acabe. Vai que o Senhor vai te dar vitória. Aí vem um tal de Azarias, se não me falha a memória. Micaías. Foi Micaías ou Azarias? Falou assim, ó, se tu voltar, não foi Deus que falou por mim. E eles vai lá, profetiza tudo o que é bom. Olha só, o conselho que deram a ele, para enganar o rei. O rei quer ser enganado, irmãos. O povo quer ser enganado. Você chega na igreja, é só profecia boa, só revelação boa. Vai que Deus vai te dar, vai contigo, varal, Deus é contigo. Em adultério, em pecado, em fraude, em mentira, em contenda, e Deus é contigo aonde? Murmurando barbaridade, e Deus é contigo. Vai que tu vai ver, se Deus for contigo, não foi Deus que falou nessa noite. Para Deus ser contigo, tem que estar alinhado com Deus. Amém? Para Ele ser conosco, precisamos estar alinhados com Ele. Aí vai te dar vitória, já sabia. Aí, tá vendo? Não falei que ele... Então, quer que eu fale a verdade? A verdade é o seguinte, que tu vai morrer. Aí falou a verdade, prende ele. Jeremias, a mesma coisa, só vivia no poço, na cisterna. Porque eu ousava falar a verdade. Profeta, irmão, não tem muitos seguidores. Não tem muitos. É por isso que esse lugar não enche. Não tem muitos seguidores. Um homem propenso a falar só o que Deus manda, não tem muitos seguidores. Isso você pode ir para a Bíblia e procurar e ver. Amém? E ver. Porque o povo, na verdade, quer matar os profetas. Vocês matavam os profetas. Porque o profeta vem e fala o que você não quer ouvir. Os falsos enchem, que aí você vai lá, oh, que benção. Agora eu vou fazer uma campanha aqui, que o pastor falou que eu vou ganhar um negócio aí, vai acontecer um negócio bom. Né? Vai ter um dinheiro bom aí para entrar, uma porta vai abrir, a porta do caminho que você está indo já está aberta. Né? Você no sentido, mas quero crer que aqui está todos no caminho estreito, também. Todos, porque o caminho, irmãos, é estreito. Não adianta esse evangelho de pode tudo, não aponta pecado, é só show, só não sei o que, igual eu fico vendo aí, o show estava lotado, a igreja, o show todo, tudo gritando, e as luzinhas tudo cedendo, mas esse caminho não agrada a Deus. E ele diz assim, ó, versículo 10, ó, e não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Olha só, a murmuração nos leva a sermos destruídos. É um espírito destruidor, é um espírito de destruição. É um demônio, um satanás desse aí que tem o nome de destruidor.
Igual tem aquele gafanhoto devorador, tu acha que aquilo é o gafanhoto, o bichinho? Eu uso a figura do gafanhoto que devora para dar nome a um demônio que gosta que tem prazer em devorar. Amém? Por quê? Porque murmurou. O que é murmurar? Murmurar, irmãos, é você ficar se lamentando com Deus. Por que está acontecendo isso? Acaso não tinha lugar para morrer lá no Egito? Trouxe para morrer aqui no deserto? Estou servindo a Deus, eu estou nessa luta, nessa dificuldade. A luta é grande. Pedir para não ter luta não é murmurar, você orar a Deus, Senhor, me tira dessa luta. Isso não é murmurar. Murmurar é você se lamentar pelo fato de estar servindo a Deus e as coisas não estarem acontecendo. Isso é murmurar. Ele fala assim: tu trouxe a gente aqui para morrer de sede? Não tinha água lá no Egito, não. Não tinha sepultura. A gente tem que morrer no deserto. Vendo aqueles sinais todos. Nós estamos falando de um povo que via sinais. Por isso o Paulo está usando isso aqui, falando que isso é figura para a igreja, que essa pregação é para a igreja, não é para quem está lá fora, é para nós, para a igreja. Agora é para quê? Para nos fortalecer, para nos alertar que pessoas que viram coisas que nós não vimos fracassaram na fé, desagradaram a Deus. Você imagina nós que não vimos esses sinais assim mirabolantes aí, mar, que a pessoa, tu vê um mar abrindo assim, e tu passar ali junto com o povo, tu passar junto, aquela luta, tu vê aquele milagre, aquela água do lado, aí tu vê até os teus filmes que mostram até os peixinhos passando aqui na beirada e voltando assim, ó, Príncipe do Egito. Já viu o desenho? Ainda tem lá em casa aquele DVD do Príncipe do Egito? Acho que sim. Tinha um DVD do Príncipe do Egito, né? Que desenho maravilhoso de ver. Aí tu vê os peixinhos, vem, epa, acabou o mar, volta lá para dentro, que aqui tem um povo passando. Bubiato até comia um peixinho lá na hora, assim, pegaram assim, né, repassando, que era a parede era água, irmão. Já pensou? Não tinha coragem não de chegar assim perto da parede e enfiar a mão assim, igual naquelas ficção que eles botam, portal, né, negócio de portal nos desenhos, ficção de super-herói, aí o cara enfia a mão assim, a mão está saindo outra dimensão. Aí tu enfia a mão na parede assim, para ver se pega um peixinho ali na água. Aí tu vê isso aí, irmãos. Tu vê uma água saindo do deserto, de uma rocha, não tinha poço, não tinha nada. Você vê uma água salobra de sal virando água doce, potável, pelo poder da palavra de Deus, pela obediência. Agora, a vitória, quem obteve foi os que não viram isso. Nasceram no deserto, não viram o mar abrir, dos que viram, nem Moisés não entrou, só Josué e Caleb entraram na terra prometida. E aí viram os sinais da vitória. Aí viram as muralhas de Jericó cair por terra, sem dar um tiro. Não tinha pólvora para destruir aquela muralha. Não tinha como derrubar aquela muralha. Só no grito. Grito derruba? Não derruba. Só na obediência, gritou, grita, aí tu gritou, obedeceu. Mas quem derrubou foi a obediência, a palavra de Deus. Amém? Agora, não murmureis, porque o destruidor derrubou um monte. E tudo isto lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso. Sempre deixo isso claro para os irmãos, está vendo? Que a palavra diz. Isso aqui não está aqui para dizer, é um livro de história, aconteceu isso com Israel. Não. Está aqui escrita para aviso nosso, ou seja, é a palavra de Deus. É um recado de Deus para nós, é um ensinamento de Deus para a igreja hoje. Pode dizer assim, tudo isso sobreveio como figura e estão escritos para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Olha só, é o que nós estamos vivendo hoje.
Essa palavra está mais atual do que tudo, irmão. E tem gente querendo atualizar a Bíblia. Isso aqui está atualizado. Não tem nem conversa. Nós estamos vivendo aí o fim dos séculos. Quando aumentar a iniquidade, viu que fala, por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. O que é aumentar a iniquidade? Aumentar a prática pecaminosa. Não vai ser difícil da gente andar na rua aí e ver as pessoas, a gente já vê isso, fazendo sexo assim no ar livre. Já não é difícil de ver, igual o irmão estava admirado lá, pessoas se beijando. E eu vou falar com os irmãos, quando se trata ainda do espírito feminino, elas são mais audaciosas. Eu nunca até hoje não vi os homens agarrando, se beijando na boca da outra. Mulher já vi. Dentro do metrô, em São Paulo, bem todo mundo assim, beijando, engolindo a boca da outra lá dentro do metrô. Eu não vejo nem casal fazendo isso, casal. Você vê como é que é a promiscuidade. Então, meu irmão, o adversário, o mundo jaz do maligno. Por aumentar a iniquidade, o amor vai se esfriar. O que é o amor que vai se esfriar? Olha só, o amor a Deus, irmão. O amor ao próximo, como fala disso, de você amar o próximo como a ti mesmo, né? Esse é um dos mandamentos, é assim que se define o amor a Deus, né? Amar a Deus acima de toda coisa e o próximo como a si mesmo. Então, esse amor vai esfriar. Por quê? Por causa do pecado, por causa da iniquidade. Aumentou o pecado, aumentou a quantidade de pecado, o nível de pecado da humanidade está aumentando. E Deus, Ele tem uma espécie de termômetro que a gente não mexe. 400 anos foi o prazo que ele deu para o Egito, para tirar o povo de lá. Ele tem assim, enquanto ele diz isso, que ainda não foi, não toca nesse povo, porque ainda não chegou o nível da iniquidade dele, vamos dizer assim, usando as minhas palavras. Ele é tão fiel que ele dá um prazo para a pessoa. Falou para Caim, não matei, podia ter matado Caim antes de matar Abel, mas aí não matou. Caim foi lá, pegou uma pena pesada. Amém? Pegou uma pena pesada. E às vezes a pessoa pensa que é bênção. Deus abençoou. Não, é maldição. Quando você pega algo, recebe um benefício, recebe alguma coisa que é fora da vontade de Deus, não pode ser bênção. Amém? Bênção é aquilo que abençoa a nossa vida eterna, a nossa salvação. Se abençoar só para aquilo, não é bênção. Se o alimento for só físico, não é bênção. Tem que alimentar o espírito. Aí, porque mediante esse texto aqui maravilhoso, porque ele fala assim, então, aí Paulo fala assim, aquele, pois que cuida está de pé, olhe, não caia. Aí, em outras versões, fala, cuidado para que não caia, não é isso? Oi? Como é que fala aí a versão aí dos irmãos? Cuidado para que não caia. Aqui ele fala assim, olha, não caia, que equivale à mesma coisa. Esse olhar é para você tomar cuidado. Esse olhar é para você tomar cuidado. É para você prestar atenção. Porque pessoas que viram coisas muito mais grandiosas que você caiu. Amém? Eu não caio. Eu posso dar carona para a irmã, que eu não caio. Meu irmão, não dá não. Não dá carona sozinho não. Bota a mulher no seu carro sozinho não, irmã. Não entra no carro do irmão sem a mulher dele estar do lado não. A não ser que for o Uber, né? Do Tiaguinho ali, senta lá no banco de trás, né? E esse negócio de Uber está dando uma confusão aí também. O negócio ele agora qualquer. Não, era Uber. Às vezes era uma mãe que fala que era Uber. Então, não faz não. O perigo tem que ser. A Bíblia fala assim, porque é para nós fugirmos da aparência do mal. Você não praticou o mal, mas vai parecer que praticou, já é para fugir. Quanto mais se arriscar. Não tem problema não, ficar sozinho com o irmão, ficar sozinho com o homem, ou não sei o quê. Claro que tem. Eu botar homem dentro da minha casa, eu nunca fiz isso.
Botar homem dentro da minha casa, para morar lá em casa, nem parente, nem nada. Eu tenho que estar em casa. Porque o inimigo não brinca não, irmãos. Não é que desconfia da mulher, não. A gente não sabe o que vai passar no coração do camarada também. E a gente tem que vigiar a aparência do mal. E a pessoa, você vai dormir numa casa de uma irmãzinha, chega de manhã, você está saindo da casa da irmã. Agora um pouco fui buscar a irmã, falei assim, a irmã agarrada com um homem na esquina. Era o neto dela, já é maior que ela. Ele já é maior que ela, estava despedindo dele, abraçando ele. Mas eu já falei para mexer com a Zica, para ver o que a Zica, eu já conheci de longe, né? E se fosse, ia ficar quietinha, passar direto, virar para lá. Eu falei, é o neto dela, Carlinhos. Neto da irmã. Mas aí você imagina, né? Se não é o neto, se é uma outra pessoa, um irmãozinho, que a irmã está ali abraçando, para despedir. Não, eu acho que não. Não? Acho que não. Eu ia pensar, eu falei assim, a irmã arrumou um garotão. Eu sei lá, essas coroas arrumam uns garotões aí. Mas ó, a irmã arrumou um garotão ali, ó. Garotão não. O irmão arrumou uma garotona ali, ó. Né? Tem que vigiar, irmãos. Não tem pastor, não tem ninguém. Não fica de beijinho, não fica abraçando, não fica. Entendeu? Mantém, porque ninguém é super espiritual. Os caras viram aqueles sinais todinho e não garantiram a espiritualidade deles. Não garantiram. Você acha que você vê, você vai ficar super espiritual. Só que você vem na igreja no domingo já acha que está super espiritual. Não está não. Você vai sair daqui com força para vigiar mais, ficar mais atento amanhã, a semana, começar a semana, atento, vigiando a sua vida. É o que Paulo diz aqui, ó, cuidado, porque não tem ninguém de pé. Esse ninguém de pé quer dizer que eu vejo isso aqui como garantia de que ninguém está salvo ainda, definidamente. Definidamente, uma vez salvo para sempre salvo. Esse versículo eu vejo isso. Eu não vejo esse de pé só como cair. Caiu quer dizer que perdeu a salvação. Mas se já estão de pé, se já é garantido, Paulo ia falar isso. Amém? E para ele chegar nesse versículo, ele fez todo esse rodeio que eu fiz aqui, ó, né? Usei aqui tudo o versículo 10 aqui para chegar nesse último versículo aqui, ó. E não cabe aqui não, depois se você continuar você vai ver que tem mais ensinamento aqui para a nossa vida cristã. Mas aí para hoje, trouxemos até aqui. Para fechar nesse aqui, ele mostrou murmuração, desobediência, fornicação. Olha só, como é que a pessoa tem coragem de fornicar? Como um homem ou uma mulher tem coragem de fornicar? E se você for ver na internet, tem caso até dentro da igreja, de pastores. Vale mistério, planta bananeira, aí está fornicando com a irmã. Dentro da igreja, como é que a pessoa pode acabar de ler a Bíblia e está combinado para encontrar a irmãzinha depois do culto? E a gente vê isso acontecendo direto. Quando descobre, ele veio mostrar outro dia na internet um caso, foram fazer uma oração na casa da irmã. Ele fala que é pastor, um homem desse não pode ser pastor. Foram fazer a oração na casa da irmã, pegaram, estuprando a menina lá dentro do quarto. Um culto no lar, na casa da família. Isso não é coisa do Satanás, cara? Como é que o camarada vai ter essa audácia? Você está fazendo a obra de Deus. Audácia. É igual Sodoma. Os anjos chegaram, eles queriam agarrar os anjos. Audácia. E Paulo falou que nos últimos tempos o homem seria audacioso. Audácia ia aumentar. Amém? Audácia ia aumentar. Então, essa palavra é para quê? É para corrigir você? Não, é para te orientar. Para nós perseverarmos. Não é só para você, para mim também, para todos nós. Para nós perseverarmos, porque pessoas que viram coisas muito mais grandiosas pecaram, caíram. E aí Paulo fala, cuidado, porque não está nada garantido. Não, eu estou salvo, não está nada. Não entrou na terra prometida. Atravessar o mar, eu vejo a vida cristã assim, ó, é como atravessar o mar. Você saiu do Egito, aceitou Jesus, saiu do Egito. Amém? Agora, para entrar lá na terra prometida, é esse processo aí. Do deserto,
da luta, das batalhas, para entrar na terra prometida, que é a salvação eterna. E nós estamos nesse processo agora. Atravessou, aceitou Jesus? Atravessou o mar. Agora vamos tomar cuidado para não morrer no deserto. O texto diz que muitos deles, maior parte, não falou? Falou maior parte, ó. Deus não se agradou da maior parte. Olha só, versículo 5. A maior parte Deus não se agradou. Amém? Então vamos tomar cuidado. Irmão, muito radical, é só aparência. Irmão, a Bíblia fala também até da aparência, quanto mais da prática. Não é verdade? A Bíblia diz até da aparência. Aí a pessoa quer teimar, não é muito radical, a igreja é muito radical, o pastor é muito radical. É o que a Bíblia ensina. Amém? É o que a Bíblia ensina. Se for para eu não ensinar o que está aqui, aí eu fecho a igreja, porque não dá para mim não. Amém? Eu estou firmado na palavra. Inclusive me converti pela palavra. Não foi de pregação não. Peguei e comecei a ler, e aí eu já queria entregar minha vida a Cristo pela palavra. Amém? Então, irmãos, que Deus nos ajude a todos, nos abençoe, que nós possamos colocar em prática e nós possamos sair desse lugar nesta noite fortalecido, alertado mais uma vez, porque nós estamos no fim dos tempos. O perigo está aumentando. Quer dizer que o perigo agora está maior. Amém? Não é difícil do adversário mostrar uma facilidade. Porque sabe quando é que a gente cai? Quando a gente está precisando de uma coisa e aí vem uma facilidade. Vê que Paulo fala da questão sexual, né? Que é para a mulher não se abster do marido, o marido não se abster da mulher. Para quê? Para poder o adversário não. Por quê? Porque a natureza humana, você tem natureza humana, tem natureza sexual. Se demorar para resolver isso, aí daqui a pouquinho você está sonhando, tá não sei o quê, é uma coisa assim estranha. Já é da natureza mesmo. Porque quer dizer que está na hora de resolver aquele problema. Por isso Paulo fala, não deixa de sustentar de um ou outro casal, porque senão, meu irmão, o adversário vem e faz a festa. Que Deus nos abençoe a todos. Vamos ficar de pé.